Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor, uma boa noite, amém? Que Deus vos abençoe. Estamos aqui com mais uma porção da Palavra de Deus e é dirigida para todo aquele que ama ao Senhor. Aqueles que têm esperança em Deus, aqueles que creem no arrebatamento da igreja, aqueles que têm desejado realmente se encontrar com Deus, têm clamado por Maranata, amém? Que já não se satisfaz com nada deste mundo. Você, meu irmão, você, minha irmã, que ama Deus, esta palavra é para você, amém? Amados, sabendo que o dia do Senhor está às portas, sabendo que o mundo já está com o cálice na medida do pecado já transbordando, então cremos que Jesus vai vir a qualquer momento. Precisamos estar preparados. E olha o que diz a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 5, amém? Mateus capítulo 5, versículo 48, é o último versículo, amém? Diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Olha a exigência de Deus aqui. Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo está nos ensinando. Ele está dizendo: seja você perfeito, homem de Deus, mulher de Deus, jovem, ancião. Sejam perfeitos, como é perfeito Deus. Deus é perfeito em amor e misericórdia. É coisa maravilhosa. Alguém pode dizer, mas ninguém consegue ser perfeito. Mas a palavra de Deus diz que Isabel e Zacarias serviu a Deus com toda inteireza de coração, de forma irrepreensível. Também o varão chamado Ananias, que impôs as mãos em Paulo quando ele ficou cego e restaurou sua visão pela graça de Deus, também diz que ele servia a Deus de forma irrepreensível. E muitos outros serviram a Deus de forma irrepreensível. Noé foi achado em Deus, um justo aperfeiçoado. Também Jó, Daniel e outros mais também. E agora é a vez da igreja, é a nossa vez, nós que desejamos habitar com Deus no seu reino eterno, precisamos alcançar esta graça. E você diz, eu não sei, como é que eu vou fazer? Já tentei. Olha, aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, Deus vai estar nos ensinando os primeiros passos. Vamos usar dessa palavra aqui. Amém? Olha o que diz no capítulo 4 de Efésios, versículo 11. Diz que Jesus mesmo, Deus, o Pai também, Jesus, o Espírito Santo, vocês são um, concordam? E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então Deus agora, amando a igreja, Deus agora que deu o próprio Filho para a remissão dos nossos pecados, Ele levanta agora esses 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Com qual intenção Deus nos concedeu a graça desses ministérios? Qual a intenção de Deus? Versículo 12 diz assim: Deus querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu sou crente, precisa ser aperfeiçoado. Eu sou santo, precisa ser aperfeiçoado. Deus diz aqui que os santos, aqueles que estavam lá mortos nos delitos e pecados, aqueles que estavam participando do mundo decaído de trevas, condenado à perdição eterna, Ele veio, salvou a estes, transportou estes das trevas para o seu reino de luz, o reino de justiça do seu Filho Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2 vai nos ensinar a respeito dessas coisas, que Deus nos transportou. O ato de Deus nos transportar do mundo para o reino de Cristo, esse ato é chamado de santificação. É Deus nos santificando, é Deus nos separando, é Deus fazendo de nós propriedade peculiar
sua própria. Amém? Então tá. Mas tá, Deus nos alcançou, Deus nos lavou, nos remiu, só que Deus diz que precisamos ser aperfeiçoados para ser o que Jesus falou lá em Mateus 5,48. Ser perfeito, como é perfeito o Pai Celeste. Devemos ser perfeitos. Já somos santos porque Ele nos chamou. Já somos de Deus porque aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas precisamos ser aperfeiçoados. Então ele diz, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para que o santo possa dar fruto. Ele diz, para a obra do ministério. Tá? Existe o ministério da igreja, que é proclamar o evangelho nos quatro cantos da terra, que é levar a salvação para aqueles que estão decaídos, para que eles abandonem o pecado, abandone a inimizade, abandone a glutonaria, abandone a bebedice, abandone a fornicação, a prostituição, abandone a idolatria, abandone a feitiçaria, abandone essas coisas. Olha, continuando, para edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo, esses 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres vão trabalhar para que a igreja seja unificada, seja uníssa, seja uma única igreja, independente de sermos muito, como está escrito. Ainda que sejamos muitos, somos apenas um só corpo, tá? Então, esses 5 ministérios, o apóstolo vai falar das coisas de Deus, para aquele que teme a Deus, ama a Deus. O profeta, da mesma maneira, vai transmitir a mensagem de Deus. O evangelista, da mesma maneira. O pastor vai arrebanhar, vai ensinar ali. O mestre vai estar dentro da igreja ensinando o que pode e o que não pode. E é desta maneira que a igreja vai ser edificada, com a pregação do evangelho puro, santo, sem mácula. Versículo 13, a finalidade é essa. Até que toda a igreja, homem, mulher, jovem, criança, ancião, todos, de perto, de longe, de várias nacionalidades, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade, estarmos unidos na mesma fé, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Todos pensando da mesma maneira, todos entendendo. Jesus vai voltar? Claro, todos compreendem essas coisas. Olha, sem santificação ninguém verá Deus. Misericórdia, preciso me santificar. Todos entendendo essas coisas. É quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quero viver em união, independente de placa. Só existe um povo. Lá no céu não vai ter um cantinho para uma placa, para outra placa não. Tá? Para irmãos de tal igreja, não, lá vai ser um povo só, de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ah, já sou santo, conheço Deus. Não, ouviu falar de Deus. Lembra de Jó? Jó, com muito conhecimento da palavra, dos ensinos, no finalzinho, no capítulo 42, né, ele vai falar com Deus, ele vai ver Deus de uma forma tremenda, ele vai dizer, olha, antes eu conhecia Deus de ouvir falar de Deus, depois de toda a experiência que vivi, agora eu posso dizer, agora eu conheço a Deus de andar com Deus, é diferente. Assim também, os apóstolos andando com Jesus, Jesus disse um momento, já perto da sua crucificação, não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque agora vocês entendem tudo, agora eu posso falar tudo para vocês. Abertamente. Então, assim, precisamos conhecer o Filho de Deus. Uma outra coisa, devemos chegar ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pensar, sentir, agir como Jesus pensa, sente e age. Então, é um desafio somente para os cristãos. Deus vai conceder essa graça. Porque através da palavra. E quando o pregador prega uma palavra, o pastor, o apóstolo, o profeta, prega uma palavra, o evangelista, o mestre, e alguém diz, eu não entendo assim. É algo estranho dentro do corpo, é um corpo estranho dentro do corpo. Então, assim, devemos nos preocupar conosco. Por quê? Porque tem muitas passagens que vêm como alerta,
para que a gente não caia nesse laço. Não caia no laço da inimizade, das injúrias, das calúnias, das perseguições, para que a gente não caia nesses laços, tá? Da difamação. Temos um exemplo tremendo de José e Maria, quando José descobre que Maria está grávida, não era dele, ele não sabia de quem era. Mas o Senhor diz que ele pretendendo deixar Maria secretamente, porque ele não queria defamar Maria. Ah, vou defamar. Não, ele sendo justo. Olha o que está escrito. José, sendo justo, não queria defamar. Tem muitas pessoas que se sentem justo e fica defamando outras. Mas ele caiu, ela caiu, sim, caiu. E não vamos considerar o desejo do coração dessas pessoas que caíram, o desejo de se colocar de pé? Agora nós vamos, como povo de Deus, nós vamos maltratar essas pessoas, dificultar o levantar dessas pessoas? Não é assim, amados. É bom ir de dois, porque se um cair, porque existe a probabilidade, o outro ajuda a levantar. É bom ir de dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Não é defamando, ele fez isso mesmo, eu só estou falando a verdade. Não, está defamando. Está falando um fato que ocorreu, só que está desconsiderando a doutrina de Deus, que diz que a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Tem palavras que, ainda que seja verdadeira, não vai edificar, vai destruir. Por quê? Porque tem coisas que se deve deixar no passado. Como está em Miqueias 7, né? Capítulo 7 de Miqueias, está escrito que Deus, o Senhor, Ele não vai se lembrar para sempre dos nossos pecados, mas antes Ele vai calcar os nossos pecados debaixo dos seus pés, lançar os pecados no mar do esquecimento e Deus não vai mais lembrar dos pecados. Se o próprio Deus, que perdoa o pecado, lança o pecado no mar do esquecimento, lava-nos com o sangue do Cordeiro e olha para nós e nos enxerga santo, por que nós vamos enxergar aqueles que caíram como pecador, que não conseguem mais se levantar? Tem irmãos que pecam e não conseguem voltar para a igreja por conta de alguns que defamam ele. Ele fez isso, ele fez aquilo, mas não considera o desejo, a necessidade do outro irmão se colocar de pé de novo, ainda que Jesus falou, ainda que o Espírito Santo fala à igreja. Quem és tu que julga teu irmão? Ele está caído ou de pé, porque poderoso é Deus para levantar, e ele vai ficar firme, vai ficar de pé, porque Deus vai levantá-lo. Está lá também em Romanos 10 também vai falar sobre essas coisas. Então, assim, quando é que vamos aprender essas coisas? Quando é que vamos alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus? Quando vamos ser aperfeiçoados pelo poder da palavra de Deus? Quando a palavra de Deus entrar no nosso coração e quando nós considerarmos que essa palavra é verdadeira. Então, vou considerar também a questão de Mateus 25, do 1 ao 13. 10 virgens. Tinha 5 virgens que eram imprudentes. Era virgem, era igreja, era crente, estava lá, mas não alcançou a estatura do varão perfeito. Por quê? Porque não permitiu a palavra adentrar, porque não creu na palavra, porque não se sujeitou à palavra, antes quis se estribar no seu próprio entendimento, na sua própria justiça, e não aceitou a que vem de Deus, como Israel. Então, meus amados, 5 era imprudente, mas na cabeça dela estava tudo bem, até que o noivo chegou, pegou as prudentes e levou, elas estavam atrasadas. Tem crente que gosta muito de atraso, atrasa em tudo. Essas virgens chegou atrasada. Chegou atrasada. Para você, meu irmão, que gosta de atrasar no culto, gosta de atrasar nos estudos, gosta de atrasar nas reuniões, gosta de atrasar as orações, que não tem reverência, né? Que não teme a Deus, que chega atrasado em tudo porque acha que não tem problema. As imprudentes também, achavam que estava tudo bem. Até que encontrou a porta fechada. E quando bateu na porta, ouviu-se uma voz de dentro. Quem é? E elas responderam, somos as virgens. E a resposta foi,
Não vos conheço. Não, Senhor, estávamos à tua mesa. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade. É bom lembrar que o crente não fica matando, roubando, fumando, se drogando, não fica em bebedice, não fica prostituindo, não. Mas foram rejeitados como virgem, foram rejeitados, não vos conheço. Apartai-vos de mim que praticaram a iniquidade. Que iniquidade é essa? Defamação. Tem muito crente que fala de outros crentes. Tem muito crente que fala de pastor. Tem irmãos que se levantam contra irmãos dentro da igreja. Tudo isso acontece. Por conta dessas coisas, muitos crentes vão ficar de fora. Porque isso é iniquidade. Não é obra de um crente, de um justo, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que alcança a estatura do varão perfeito. Por quê? Porque Jesus nunca agiu dessa maneira. Então, se agirmos da maneira que Jesus age, vamos estar bem com Deus, adentrando a eternidade. Se agirmos contrário, vamos ficar para fora. E também, uma outra palavra de alerta. Em Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 7, olha o que está escrito. Mateus capítulo 7. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 7. Deixa eu ver aqui onde está o capítulo 7. Olha, versículo 13 em diante. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Ó, entrai pela porta estreita. Por que, Senhor? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos, e muitos são os que entram por essa porta larga, por esse caminho largo, achando que o Evangelho nos permite uma vida de libertinagem. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, vai transgredindo os mandamentos de Deus, tá? Tem o mandamento de Deus que é para se sujeitar às autoridades, mas antes defama as autoridades, se cumprindo as Escrituras, que está em Romanos 2, o nome de Deus é blasfemado por culpa dos cristãos, de Israel, dos crentes, porque fazem coisas e falam coisas que não convêm. E aí alguns que estão de fora dizem, como é que eu vou ser crente igual fulano, igual ciclano? Quem fala mal das igrejas não é nem tanto quem está de fora, é quem está de dentro. Obreiros, que falam mal. Pessoas que não estão contentes, que às vezes exercem uma função e quer exercer outra superior, ou maior, ou a outra do irmão, vão ficar para fora. São muitos. E o fato da porta estreita e do caminho estreito conduzir a salvação, o fato de ser estreito, são poucos que encontram, infelizmente. Temos que considerar isso, que muitos vão ficar de fora, obreiros vão ficar de fora. Muitas pessoas vão ficar de fora. É bom considerarmos quando Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, que a palavra de Deus é a semente e o campo é o mundo. Tá? Diz que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu no espinho, em meio aos espinhos. Então, quando foi crescendo, foi sufocada pelos espinhos e morreu. Uma outra parte da semente caiu à beira do caminho. Aí veio as aves e comeu. Então, tanto a do espinho como a do caminho morreu, não deu fruto. Uma outra parte caiu sobre pedras. E por não ter terra para penetrar e formar as raízes e ali se aprofundar e ser alimentada pela água, pelos minerais, ela morreu. Com o sol quente, ela morreu. E uma caiu na boa terra. Uma. Então, pensa, a parábola das 10 virgens, 5 entram e 5 ficam de fora. A parábola da semente, 3 morrem e uma dá fruto. Nós devemos considerar que Jesus está falando da igreja, das pessoas, dos corações. E nós não podemos ser duros o suficiente para estar ouvindo um conselho e rejeitando. Não podemos ser duros ao ponto de ser contrário ao trabalho da igreja.
Tudo que a igreja vai fazer, o pastor vai fazer, o pastor está errado. Quando Deus quiser mudar o pastor, Deus vai mudar o pastor. Não precisa defamar o pastor, porque se você defama o pastor, você está dificultando o crescimento espiritual dos irmãos que estão ali dentro da igreja. Você vai ser um laço para eles. A palavra daquele que semeia contenda entre os irmãos é abominação. Deus odeia isso. Então não convém, amados, convém chegarmos à estatura do varão perfeito. Temos um só pensamento. E Deus, Ele não levantou o pastor para seguir a igreja, mas a igreja seguiu o pastor. Essa é a verdade. Então, temamos em nome de Jesus Cristo. Venhamos ter temor de Deus. Venhamos ter temor de Deus. Porque seja perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ame o teu irmão. Ouça o que Jesus falou para aquele mestre da lei, quando ele usa a parábola do bom samaritano, que passou um sacerdote e viu um homem caído, porque tinha caído na mão dos ladrões, eles tinham roubado, batido nele, ferido ele. E o sacerdote passa rapidinho e não teve tempo, porque estava pensando no trabalho, na liturgia do culto. E não ajudou aquele homem. Em seguida vem o levita, que também tinha a incumbência de ordenar o culto ali, dirigir o culto ali, o louvor a Deus, mas foi incapaz de fazer o bem para uma alma necessitada. Então passa um homem desprezado por os religiosos de Israel, um samaritano, que era desconsiderado. E o próprio Jesus falou também, quando se tratava dos judeus e dos samaritanos, ele disse para uma mulher samaritana: vós, samaritanos, adorai um Deus que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos um Deus que conhecemos. Mas foi um samaritano que ajudou. E aí Jesus perguntou para aquele mestre da lei: quem é? Quem foi o próximo dele? Foi o samaritano. Então faz do mesmo jeito, ajuda as pessoas. Não olha para quem. O bom samaritano saiu do cavalo e pôs o homem ferido no cavalo. Andou por quilômetros, chegou numa pousada, pagou o quarto, pagou o almoço, a janta, pagou o café da manhã, pagou os remédios e disse para o dono da estalagem: olha, se passar alguma coisa que eu estou te dando, na volta, aí eu passando por aqui, acerto contigo. Se desgastou, se enfadou, se sacrificou, usou dos seus bens para ajudar pessoas. Jesus considerou aquele ato um ato de justiça, um ato de um homem perfeito. Sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Venhamos alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. E para isso ele levantou, vou repetir: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre da lei, doutor. É através dessas pessoas que está a esperança na igreja. Jesus salva, meu negócio é com Deus. Não tem como ter negócio com Deus sem passar por esses homens. Porque foi Jesus que falou: assim como o Pai me enviou, eu também envio vós. Eu estou enviando vocês. E aquele que receber vocês, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe o Pai que me enviou. Mas aquele que não receber vocês, não recebe a mim. Por consequência, não recebe o Pai que me enviou. Como também Jesus falou: aquele que tem o Filho, que beija o Filho, tem o Pai. Aquele que não tem o Filho, também não tem o Pai. Não tem. Então, é muito importante nós, Igreja do Senhor, buscarmos essa perfeição. Por que lemos a Bíblia? É para sermos abençoados? Não, porque nós já fomos abençoados. Nós já fomos santificados em Cristo. Nós lemos a Bíblia para nos aperfeiçoar, para estar preparado para o arrebatamento da igreja. Essa é a verdade. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, cuida da tua alma, como está lá em Deuteronômio 4, versículo 15, 16. Cuida bem da tua alma. Saiba qual a tua necessidade. Saiba a necessidade da transformação que existe em tua vida.
Saiba qual é a tua fraqueza. Fuja da aparência do mal. Você que é jovem, fuja dos desejos da mocidade. Tá? Então, cumpra essa palavra. Amém? E que Deus nos ajude e nos abençoe. Fique esta palavra aqui. Que seja uma bênção na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que você creia. É uma palavra de Deus para nós, Igreja do Senhor. Amém?